Olá, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? É um prazer, uma alegria imensa estar aqui mais uma vez para transmitir a vocês a aula da Escola Bíblica Dominical, classe de jovens, lição de número 10. Aqui quem vos fala mais uma vez é seu irmão em Cristo e amigo Dilson Leite. E nós estamos juntos nessa caminhada, aprendendo com a palavra de Deus, aprendendo no livro de Josué, tempo de conquistas, fé e obediência. Então vamos aprender mais uma lição hoje, a lição de número 10, que tem o título As lutas dos hebreus no tempo da conquista. Então você é meu convidado para pegar aí a sua revista de Escola Bíblica Dominical, para pegar a sua Bíblia, e nós vamos aí aprender no livro de Josué lições importantíssimas para aplicação prática na nossa vida espiritual. Antes de iniciar as leituras da lição, eu quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal a se inscrever no canal, e após se inscrever, ative o sino das notificações para que você possa receber de primeira mão todos os vídeos, todas as atualizações que nós fizermos aqui no canal. E também, se você tem sido abençoado, se você sente que a sua vida tem sido edificada pelos estudos que nós temos postado aqui, eu peço que você deixe um like para que possa estar fortalecendo o canal, para que através do seu like mais pessoas possam receber a sugestão dos nossos vídeos, para que assim como você, sendo abençoado e edificado, outras vidas também sejam abençoadas em nome do Senhor Jesus. Eu também deixo a sugestão para você, se você está vendo o vídeo pela primeira vez hoje, nós estamos no segundo trimestre da Escola Dominical, classe de jovens. Hoje é a lição de número 10 e as 9 lições anteriores a esta, porque como estamos estudando o livro de Josué, uma lição complementa a outra, uma lição está ligada à outra. Então você vai encontrar aí no canal a playlist. Essa playlist eu sempre estou deixando nos cards, sempre deixo ela também num vídeo sugerido no final da nossa lição. E essa playlist você também vai encontrá-la na descrição do vídeo aqui logo abaixo, tá bom? Para que você possa se situar de todas as aulas e aprender todo o conteúdo, para que você tenha um entendimento mais completo de todos os temas que nós vamos abordar nessa lição de hoje. Então vamos lá. Lição de número 10 da Escola Bíblica Dominical Classe de Jovens. Título da lição: As lutas dos hebreus no tempo da conquista. O nosso texto do dia está registrado em Salmo capítulo 44, versículo 3. Pois não conquistaram a terra pela sua espada, nem o seu braço o salvou, e sim a tua destra, e o teu braço, e a luz da tua face, porquanto te agradaste deles. Salmo 44, versículo 3. É Deus quem nos concede vitória. É Ele quem nos livra da mão dos nossos inimigos. Então esse é o título da lição, esse é o texto do dia. Nós vamos estudar sobre as diversas lutas, batalhas, as guerras e pelejas que o povo hebreu enfrentou para conseguir conquistar a terra. Havia uma promessa de Deus, todavia eles deveriam estar lutando, todavia eles deveriam estar se esforçando diante de Deus para conquistar aquilo que havia sido prometido. Eu quero ler com você o texto bíblico, está em Josué, no capítulo 10. A lição de hoje ela é baseada no Josué capítulo 10, capítulo 11 e capítulo 12. Então nós vamos fazer uma leitura de Josué capítulo 10, do versículo 6 ao versículo 9 e do versículo 12 até o versículo 14. Se você tem a lição, pega a lição aí na sua mão, e se você não tem a lição, abre a sua Bíblia. Josué capítulo 10, do versículo 6 ao 9 e do versículo 12 ao 14. Enviaram, pois, os homens de Gibeão a Josué ao arraial de Gilgal, dizendo: Não retire as tuas mãos de teus servos, sobe apressadamente a nós e livra-nos, ajuda-nos, porquanto todos os reis dos amorreus que habitam na montanha se ajuntaram contra nós. Então subiu Josué de Gilgal, ele e toda a gente de guerra com ele e todos os valentes e valorosos.
E o Senhor disse a Josué: não os temas, porque os tenho dado na tua mão. Nenhum deles parará diante de ti. E Josué lhe sobreveio de repente, porque toda a noite veio subindo desde Gilgal. Versículo 12. Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor deu aos amorreus na mão dos filhos de Israel. E disse aos olhos dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isso não está escrito no livro do reto? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem. Porque o Senhor pelejava por Israel. E nós temos aí essa texto base para a nossa lição de hoje. Então, nesses capítulos 10, 11 e 12, a qual nós estaremos estudando, tem todas essas referências à conquista do Reino do Sul, depois a conquista do Reino do Norte, e no versículo 12 tem ali o resumo também, falando da divisão das 2,5 tribos, né? Os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés, que foi a divisão feita por Moisés, anterior à entrada da promessa, e também dos 31 reis que Josué venceu, que derrotou. Nosso primeiro tópico, os reinos do sul, que é Josué capítulo 10. O primeiro subtópico é os inimigos do sul. Nós vamos ver aqui em Josué capítulo 10 essa constatação pelos reis das nações de Canaã, das cidades fortificadas, né, nas cidades-estado, cidades-reino de Canaã, que ao ver que os gibeonitas fizeram uma aliança com Israel, se levantaram para pelejar contra eles. Então, ao ponto que os heveus, os gibeonitas, né, que eram os povos heveus, que fizeram aliança com Josué, ao invés de levar as nações próximas ao arrependimento também e seguir o mesmo passo deles, haja visto que eles viram o que aconteceu com Jericó e o que aconteceu com Ai, em vez de promover arrependimento no coração deles, mas ao invés deles procurar também arrependimento, eles se uniram para ir contra Gibeão, né? Eles fizeram um empreendimento para atacar os gibeonitas, porque atacando os gibeonitas, eles se vingariam dos gibeonitas por terem feito aliança com Israel e também estaria provocando o próprio Israel pelo fato deles terem feito aliança com os gibeonitas. Então, em vez de ter arrependimento, eles foi um empreendimento para atacar os gibeonitas. Josué, então, partiu apressadamente em socorro dos seus aliados, porque eles tinham feito uma aliança diante do Senhor. E nós vimos na lição passada que, assim, pelo fato deles terem feito uma aliança no nome do Senhor, eles precisariam zelar, porque o nome do Senhor não pode ser tomado em vão. Então, se eles fizeram aquele juramento, Josué tinha a incumbência, Josué tinha a missão, né, assim como todo o povo, de proteger a vida deles. Então, eu sugiro que você dá uma passada na lição de número 9, para que você possa entender esse pacto e essa aliança de Israel com os gibeonitas, como se deu todo esse processo. Então Josué socorreu os seus aliados, os gibeonitas, e passou a noite marchando, e pela manhã, de surpresa, atacou os exércitos inimigos, derrotando os exércitos que estavam, né, se formou o grupo inimigo, os reinos do sul, para atacar Gibeão. Então Josué foi e saiu em defesa do povo gibeonita e os atacou de surpresa pela manhã e os derrotou, conforme está escrito no capítulo 9 do versículo 10 de Josué. Os reis do sul, que eram Jerusalém, Hebron, Jarmute, Laques e Eglon, eles estavam, né, eles que formaram esse empreendimento para atacar os gibeonitas, e Josué derrotou todos
eles, derrotou todo o povo, todo o exército. A justiça de Deus estava trazendo a recompensa devida aos históricos atos de impiedade daqueles povos. Então, a medida dos amorreus havia se completado, conforme nós já temos falado já ao decorrer dessa lição. A medida da iniquidade deles já tinha se completado e Deus estava usando o povo de Israel para trazer juízo, para trazer justiça sobre aquele povo. Aqui nesse caso, Josué apenas respondeu à provocação que lhes foi feita, né? Os seus aliados, os heveus, foram atacados e Josué os protegeu, um ato de legítima defesa ao seu povo que estava debaixo da sua liderança. Mas, todavia, independente dessa circunstância, ele teria que exterminar esses povos, porque eles estavam na terra a qual Deus havia entregado para eles. Então, de toda forma, a justiça de Deus estava trazendo recompensa devida aos históricos de impiedade daqueles povos, dos povos cananeus. O segundo subtópico do tópico 1 tem o título Deus luta por Israel. A guerra em defesa dos gibeonitas foi marcante. Foi marcante porque no versículo 8 Deus dá ânimo a Josué e fala com ele para ele não temer. Porque o número de reis, o número de cidades-reino que estava, porque eles venceram Jericó, venceram Ai, né? Houve aliança com os gibeonitas enganou eles, eles fizeram aliança com os gibeonitas, mas agora 5 reis se unem contra eles. Então, Deus sabe muito bem como é o nosso coração, Deus sabe muito bem como é a nossa fragilidade. Então, Deus falou com Josué e disse assim: não tenha medo, eu tenho dado esse povo na sua mão, não temas. Então, antes de Josué partir para a peleja, Deus animou o seu coração, porque convenhamos, quem vai para a batalha é desanimado? Quem vai para a batalha sem ter convicção de que pode lutar e de que pode conquistar algo? Então Deus deu ele ânimo, deu ele convicção de que ele poderia vencer, porque Deus estaria com ele. E eu já ministro sobre a sua vida nesse ponto. Se Deus estiver com você, você irá vencer todas as batalhas. Então Deus anima o seu coração nessa oportunidade, dizendo para você: não tenha medo, a crise vai passar. Não tenha medo, a dificuldade vai passar. Não tenha medo, o deserto é só um período de tempo. A terra prometida está chegando na sua vida em nome do Senhor Jesus. Deus então age de forma extraordinária. Primeiro no versículo 10, fala que Deus conturbou os inimigos. No episódio da conquista de Jericó, quando Josué enviou os espias, a Raabe informa que o ânimo do povo já tinha se ido embora. O povo já estava sem ânimo para lutar contra Israel, porque sabia que Deus estava com eles. Então Deus tirou o ânimo do povo, Deus conturbou o inimigo. Aqui no episódio, na luta contra os reinos do sul, Deus estava trazendo confusão no meio do povo inimigo para que eles pudessem não ter êxito contra o povo de Israel. Então, irmãos, Deus peleja as nossas batalhas. Êxodo 14:14. Pelejarei por vós e vós calareis. Então, Deus é quem luta as nossas pelejas. Podemos glorificar ao Senhor por essas maravilhas. Deus conturbou, no versículo 10 do capítulo 10 de Josué, conturbou os inimigos e depois enviou uma tormentosa chuva de granizo, no versículo 11. Por fim, Deus fez os movimentos do sol entrar em pane. O sol brilhou por quase um dia inteiro sobre o campo de batalha, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem. Olha que coisa extraordinária. Deus prometeu para ele que seria com ele. Deus, além de prometer para ele que ia ser com ele, trouxe temor aos inimigos, conturbou os inimigos. Deus fez cair granizo, saraiva sobre os inimigos, os derrotando, os matando. Deus fez o sistema solar entrar em pane e Josué pediu para sol. Aqui nós não vamos entrar no mérito não era o sol que girava, Josué pediu para o sol parar, é a terra que gira. Nós não entramos nesse mérito aqui na lição, é apenas o fato de Deus atender a oração desse homem
e provando que ali Deus estava com o seu povo. Porque enquanto o sol estava iluminando, prolongando as horas do dia, o povo lutou e venceu a peleja, e venceu a batalha. Então o nosso foco aqui é mostrar que Deus prometeu e disse para Josué, não tenha medo. Depois Deus vai, coloca medo nos inimigos. Depois Deus manda granizo para destruir os inimigos. Depois Deus faz o sol brilhar por mais tempo, período prolongado, porque a vitória seria entregue naquele dia. Então Deus fez coisas extraordinárias naquele dia. Deus luta por Israel. Deus luta pelo seu povo. Deus luta pela sua igreja. Meu irmão, Deus peleja pela sua vida, pela sua família. Deus luta por aqueles que são seus. Se você tem servido a Deus e muitas vezes tem sido afligido e tem ficado ansioso com muitas coisas, Deus peleja por você. Descansa no Senhor. Essa é a sorte de quem é fiel. Quando alguém serve a Deus com fidelidade, nós temos certeza e convicção de que a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirá todos os dias da nossa vida. Isso é maravilhoso, poder saber que Deus está conosco. Josué foi fiel ao Senhor, porque também nós temos no episódio do pecado de Acã, e houve aquela derrota contra Ai, e Josué imediatamente corrigiu o erro. Então, essas demonstrações de fidelidade, de arrependimento, quando nós demonstramos que queremos servir a Deus com integridade, liderar com integridade, cumprir o nosso chamado com integridade, com fidelidade, Deus ele se apresenta para pelejar as nossas pelejas e nos ajudar a conquistar as vitórias. O terceiro subtópico, homens maus. Muitas mortes das nações vizinhas não deveriam escandalizar ninguém. Devemos nos escandalizar com o depravado e pecaminoso modo de vida dos cananeus. Aqui no livro de Josué, principalmente nesses episódios, no capítulo 10 do capítulo 11, foram guerras sangrentas, foram batalhas, que houve muitas mortes, mas o que deve nos escandalizar não é o fato, nós já falamos em lições anteriores, que haveria necessidade daqueles povos serem exterminados primeiro, porque a medida da iniquidade daquele povo havia se completado e Deus prometeu trazer juízo sobre eles. Deus já havia trago juízo anteriormente, na época do dilúvio com Noé. Deus já havia trago juízo sobre Sodoma e Gomorra, e aqui chegou o tempo do juízo sobre os cananeus. Então, o que escandaliza não é a destruição que Deus promoveu através do povo hebreu, destruindo aquelas nações pagãs. Mas o que deve nos escandalizar é a forma pecaminosa como eles estavam vivendo. As suas práticas pecaminosas acenderam a ira de Deus. E é para isso que nós temos que atentar. Que a destruição que aconteceu com aquele povo, se a humanidade não se render a Cristo, vai ser destruído também. E aqui a gente fala no contexto espiritual. Nós temos hoje a oportunidade de alcançar a salvação, a vida eterna e o livramento em Cristo Jesus. E aquele que não aceitar a fé em Cristo Jesus, ele vai, infelizmente, perecer, vai ser condenado ao lago de fogo e enxofre. Então, esse subtópico que fala dos homens maus, mesmo sendo homens maus, e como nós somos, todo ser humano é mau, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, Deus ele é gracioso e misericordioso. Então, os homens, sejam maus como for, antes de serem objetos da ira de Deus, são agraciados com oportunidade de arrependimento. Os reis do sul poderiam se arrepender, porque viu que os heveus tiveram uma oportunidade de arrependimento e aproveitaram. Fizeram uma aliança com o povo hebreu e a misericórdia de Deus os abraçou. Eles conseguiram alcançar a misericórdia de Deus. Mas em vez de eles se arrependerem, eles foi repelir contra o povo hebreu e contra os gibeonitas também. Então eles se levantaram contra os hebreus, se levantaram contra os gibeonitas, ao invés de serem levados ao arrependimento. E infelizmente eles foram condenados. A última oportunidade que eles tinham, eles rejeitaram e por isso lhes sobreveio a destruição. Então que nós possamos meditar sempre nisso
porque Deus sempre nos dá oportunidade. Então sempre há uma oportunidade de arrependimento. Enquanto nós estivermos vivos, enquanto tiver vida, quando nós tivermos fôlego de vida, nós podemos nos apresentar diante de Deus e nos arrepender. E nós possamos ser diferente e aproveitar as oportunidades que Deus nos dá. O segundo tópico, os reinos do norte. Josué, capítulo 11. O subtópico de número 1 fala: Deus reúne os inimigos do norte. Quando nós temos o episódio de Josué 10, em que os 5 reis se reúnem contra o povo hebreu, e aí Deus anima o coração de Josué, porque aquela batalha seria uma batalha muito difícil para eles, porque eram 5 cidades fortificadas que iriam estar lutando contra o povo hebreu. Mas como já dissemos, a mão de Deus estava com eles, então Deus anima Josué e dá vitória ao seu povo. Mas agora nesse episódio de Josué 11, era uma quantidade muito maior. E aqui o historiador Flávio José alude que era 300.000 homens de infantaria, 10.000 carros e 10.000 cavalos, e 20.000 carros de guerra. 300.000 homens de infantaria, 10.000 cavalos e 20.000 carros de guerra. Ao passo que o escritor bíblico usa apenas uma hipérbole. Uma hipérbole é para dar um exagero para mais ou para menos. Então ele usa uma hipérbole dizendo assim, que era como grãos de areia na praia do mar, o exército do norte. Josué capítulo 11, versículo 4. Então o escritor bíblico menciona apenas que era um número tão grande que para ele descreve como grãos de areia na praia do mar. Então Flávio José, que é o historiador hebreu, né, historiador que escreve o livro A História dos Hebreus, eles se reuniram, esse grande número, e com certeza era para trazer muito mais pavor para Josué e para os hebreus, porque era um número muito grande, era um exército muito maior. Porém, o Senhor, no versículo 6 do capítulo 11, disse: não temas diante deles. Meus irmãos, como é bom saber quando Deus está conosco. Por maior que seja a luta e a aflição que esteja diante de nós, Deus sempre está lá nos dizendo: não temas, eu sou contigo, não tenha medo, não te espantes, não te assombre, eu sou o teu Deus. Então isso é maravilhoso, isso é confortante para nós saber que Deus Todo-Poderoso está conosco. Depois de dizer aos hebreus que não tivessem medo, Deus marcou a hora da vitória. Olha só, no versículo 6 do capítulo 11, Deus ainda diz: amanhã, a esta mesma hora, eu os darei todos feridos diante dos filhos de Israel. Então Deus marcou a hora que ele iria trazer juízo sobre o inimigo. Deus marcou a hora da vitória. Então Deus, além de dizer: não tenha medo, amanhã, a esta mesma hora, eu os entregarei nas vossas mãos. Cada episódio do livro de Josué, nós vemos Deus agindo de modo diferente. Olha só, contra Jericó ele derrubou as muralhas. Ele pediu o povo para rodear, para tocar buzina, para gritar, e derrubou as muralhas. Depois, na batalha contra os reis do sul, ele mandou chuva de granizo, ele parou o sol, e agora, no episódio dos reis do norte, ele marca a hora da vitória. Ele fala: amanhã, neste mesmo horário, eu vos entregarei esse povo nas vossas mãos. Isso quer dizer que a cada vitória, uma nova história e um novo milagre existe para ser contado. Então Deus, ele age de formas diferentes, mas ele sempre age para a glória do seu nome. Deus, ele age de formas poderosas, assim como foi com Jericó, assim como foi quando ele agiu contra os reis do sul, e agora também ele agiu de forma poderosa contra os reinos do norte. Então Deus estava os entregando nas suas mãos. Deus estava provando para o seu povo que estava com ele. Cada luta
ela sempre vai trazer uma experiência diferente nas nossas vidas. Muitas vezes nós oramos, quando passamos por uma aflição, passamos por uma batalha, passamos por um deserto, nós oramos apenas pedindo a Deus para nos livrar daquela situação, para nos tirar daquela angústia, para nos tirar daquela luta. Mas você já parou para pensar em orar assim? Deus, o que o Senhor quer me ensinar com isso? Porque todas essas batalhas estavam levando o povo a adquirir experiências, a ter histórias, a ter entendimento futuro, quando eles passassem por situações semelhantes. Então toda a aflição, meu irmão, que você passar, você tem que entender isso como um treinamento. E você precisa pedir a Deus. Eu acredito que esse período que nós estamos vivendo, nessa pandemia, em que nós estamos em casa, na maioria das vezes, temos tido um período maior para estar com a família, para estar orando, para estar lendo a Bíblia, para estar se colocando diante de Deus. É um período que nós temos que entender como o ensinamento de Deus para as nossas vidas, entender o que Deus quer falar conosco durante este período e aprender que pode ser um treinamento, aprender que pode ser um momento em que nós vamos tirar experiências proveitosas para o nosso crescimento e para aplicar em um futuro próximo. Então nós precisamos aprender no meio da tempestade que existem lições que vão nos ensinar algo poderoso da parte de Deus. E ali cada vitória era uma nova história, era uma nova experiência e era um milagre novo. Deus sempre tem algo novo para as nossas vidas. Subtópico de número 2, as armas da nossa milícia não são carnais. Na conquista da terra de Canaã é comum a expressão feriram ao fio da espada. No início do trimestre nós estudamos acerca desse período aqui da guerra, da conquista da terra. Era o período da Idade do Bronze, então já estava sendo forjado o bronze, espadas e utensílios feitos de bronze. Então aqui eles usavam espadas de bronze forjadas entre 25 e 30 centímetros. Então eles sempre estavam usando essa arma nas suas batalhas. Eles usavam, Israel usava espadas, usavam lanças, Josué capítulo 8, versículo 18. Josué usava, no livro de Josué, o povo hebreu usava arcos, Josué capítulo 24, versículo 12. Usavam também possivelmente fundas, que está a referência a Juízes 20, versículo 16, e dardos, 1 Samuel 18, versículo 10 e versículo 11. Só que, mesmo sendo arcos, espada, lança, fundas e dardos, nada disso seria comparado ao arsenal bélico dos cananeus. Os espias enviados por Moisés décadas anteriores, eles voltaram para lá com más impressões justamente por causa de todo o poderio bélico, além do tamanho, da estatura dos soldados, do povo cananeu. Eles temeram essas cidades fortificadas porque eles sabiam que a peleja seria muito dura. Eles sabiam que a batalha seria muito difícil de se vencer, porque o poder de armamento do povo cananeu era muito grande. Então, veja só, Israel com espadas, com lanças, com armas mais simples. Veja que os inimigos vinham no subtópico anterior, nós falamos aqui, que eles tinham 10 mil cavalos e 20 mil carros de guerra. Israel tinha o quê? Espada. Israel tinha o quê? Lança. Israel tinha dardos, tinha funda. Então, assim, eles estavam diante de um inimigo que era numeroso, muito numeroso, 300 mil homens da infantaria. Então agora eles estão diante desses inimigos para lutar apenas com espada. Mas aqui que está o detalhe. As armas da nossa milícia não são carnais. Mesmo aqui no Antigo Testamento, nós podemos entender e compreender que a verdadeira arma de guerra do povo de Deus é a presença de Deus. É o próprio Deus que nos reveste das armaduras espirituais. Efésios capítulo 6, versículo 10. Revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e após terdes vencido tudo, permanecerdes inabaláveis. Então as armas da nossa peleja não são carnais, porque o nosso inimigo hoje, no tempo do povo hebreu,
eram inimigos físicos, sim, eles precisavam lutar ao fio da espada, mas mesmo assim eles tinham a proteção de Deus, que era a arma espiritual, que era a comunhão com Deus, que era a fidelidade de Deus. Nós não temos inimigos no contexto bíblico, nós não lutamos lutas carnais, mas a nossa luta hoje é uma luta espiritual. Por isso nós precisamos nos dedicar diuturnamente à Bíblia, à oração, à consagração, e como essa escola bíblica dominical, uma escola bíblica de jovens, a Bíblia é bem clara quando João escreve aos jovens: sois fortes porque a palavra de Deus está em vós. O Salmo 119 diz: como fará o jovem para purificar o seu caminho? Observando conforme a palavra do Senhor. Então a palavra de Deus, a vida de oração, a vida de adoração ao Senhor, é a forma pelo qual nós vamos nos proteger de toda essa batalha espiritual, é a forma pelo qual nós vamos vencer, é nos revestindo da armadura de Deus, tomando, sobretudo, a armadura de Deus para que possamos resistir contra as astutas ciladas do adversário. O Senhor determinou que os hebreus, olha só, alejassem os carros de guerra e queimassem os carros. Josué 11, do 6 ao 9. Porque Deus não mandou que Josué reutilizasse os carros de guerra? Olha só, o povo hebreu usava espada, usava funda, usava armas simples, mais simples do que os povos inimigos. E agora Deus entrega os povos nas mãos dos hebreus. Por que os hebreus não poderiam reaproveitar essas armas de guerra? Esse poderio bélico, né, usar essas armas, tomar elas como despojos e usar nas outras batalhas seguintes que eles teriam que lutar, as batalhas seguintes que eles teriam que enfrentar. Salmo capítulo 20, versículo 7. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. O povo hebreu, além de ter as armas mais simples, no contexto da guerra, as armas mais fracas, Deus os abençoou e os deu vitória, e ainda Deus ordena destruir as armas dos inimigos que eram mais poderosas do que eles. Porque se Deus deu vitória a eles até aquele momento, Deus os guiaria, os daria vitória, os continuaria abençoando dali em diante. É o mesmo Deus. Então Salmo capítulo 20, versículo 7. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Nós, como povo de Deus, precisamos fazer menção do nome de Deus. Nós, como povo de Deus, precisamos confiar primeiramente em Deus. Nós precisamos colocar a nossa fé, depositar a nossa confiança em Deus. Então, eles não poderiam colocar a sua confiança nos recursos físicos e principalmente dos povos pagãos, mas eles precisavam confiar e esperar no Senhor. Meu irmão, confie e espere em Deus, porque Deus sempre tem o melhor para nós. Imagina o que era o ânimo para aquele povo, ver Deus fazer tudo isso e ainda dar essas ordens para destruir as armas dos inimigos, para mostrar para eles que eles não precisariam de outros recursos, eles só precisariam da dependência de Deus. Eles só precisariam disso, depender totalmente de Deus, porque eles foram escolhidos para isso, para que a glória de Deus se manifestasse através da vida deles. Deus escolheu o povo hebreu para ele ser referência, e as outras nações, ao olhar para os hebreus, vissem que eles eram um povo escolhido por Deus, um povo que temia a Deus, e assim o nome do Senhor fosse testemunhado. Então Deus dava ordens para que através daquele povo ele pudesse manifestar a sua glória, independente do seu tamanho, independente da sua força, mas a força daquele povo estava no nome do Senhor. E a nossa força, o nosso vigor e o nosso ânimo tem que estar no Deus Todo-Poderoso. Tudo indica que Deus queria que os hebreus fossem poderosos na guerra com base na fé e não nas armas de combate. Nossa batalha, nós vencemos ela pela fé e não pelos recursos físicos. Nós não vencemos pela nossa
experiência, nós não vencemos pela nossa intelectualidade, mas nós vencemos pela nossa fé. Terceiro subtópico, uma longa guerra. Se a Confederação dos Reis do Sul foi liderada pelo rei de Jerusalém, Adoni-Zedeque, a Confederação do Norte, liderada por Jabim, o rei de Azer, uma grande fortificada cidade que uniu dezenas de cidades-reino que eram inimigas entre si. Aqui, mais uma vez, a gente vê essa aliança de inimigos que eram inimigos entre si, mas por causa de Israel, que era o inimigo comum de todos, e como todos eles estavam com medo de Israel, os inimigos se juntaram. Os inimigos se juntaram porque eles tinham um inimigo comum, que era o povo hebreu. Então eles deixaram de lado as suas diferenças para lutar contra o povo hebreu. Então eles estavam juntos e elegeram Israel como inimigo comum. Segundo Flávio José, a guerra contra os reinos do norte durou aproximadamente 5 anos. Se a guerra contra Jericó e contra Ai foi uma batalha contra os reinos do sul duraram um pouco tempo, essa peleja durou anos a fio. As estações dos anos se sucederam, mas as batalhas se estendiam. Nenhum milagre, apenas livramentos cotidianos, e sempre os hebreus precisando estar alertas, pois os inimigos podiam estar à espreita. Deus, ele havia prometido a eles, uma promessa feita pelo Senhor, que a terra seria conquistada lentamente, cumpriu-se integralmente. Então, essa batalha contra os reinos do norte, Deus nos deu vitória. Porém, o povo hebreu teve que pelejar por um longo tempo. Eles tiveram que pelejar durante pelo menos 5 anos, segundo Flávio José. Então eles tiveram que estar lutando constantemente. Eles tiveram que estar pelejando, batalhando. Por quê? Porque mesmo que eles derrotaram os inimigos, a um determinado ponto, eles precisavam ficar à espreita, porque sempre havia circunstâncias em que poderia haver um ataque surpresa. Então eles tinham que estar sempre atentos, vigilantes, aptos para a peleja, aptos para a batalha. Então, depois de 5 anos, eles conseguiram vencer essas batalhas completamente, venceram completamente. Então, por isso, meu querido, eu quero falar para você aqui nesse momento, nesse tópico, não desista da sua vitória, não desista da promessa de Deus para a sua vida, não desista da batalha em que você está enfrentando, porque pode levar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, mas Deus é fiel para cumprir a promessa dele na sua vida. Se Deus está contigo, tenha certeza, a vitória vai chegar. No momento certo, a vitória sempre chega. Os hebreus precisavam estar alertas, e é isso que nós precisamos. Mesmo em meio ao processo do tempo, que é um processo que nos leva muitas vezes a duvidar da promessa de Deus, nós precisamos vencer esse processo do tempo, confiando em Deus, acreditando e estando alerta e preparado para vencer todas as batalhas em nome de Jesus. Vamos para o tópico de número 3. O tópico 3, conquistando o impossível. O subtópico 1, Moisés é lembrado. As conquistas de Moisés não foram esquecidas. O livro de Josué faz questão de demonstrar que todas as ações dessa geração de hebreus obedeceu ao que foi determinado por Moisés, servo do Senhor. Nunca devemos esquecer daqueles que nos abençoaram no passado, os quais deram o seu melhor para o crescimento do reino de Deus na terra. O próprio Deus não permitia que Josué viesse esquecer daquilo que Deus tinha feito através de Moisés, daquilo que Deus tinha ordenado, de toda a lei. Então, quando o povo fez as conquistas, eles fizeram essa memória, e nós temos o relato, no capítulo 11 para o capítulo 12, do povo ter concluído todo o processo de peleja, conforme Moisés ordenou. Então o texto cita, conforme Moisés havia os ordenado, eles exterminaram todos os inimigos. Então aqui, no livro de Josué, é feito mais uma vez uma menção a Moisés. Por quê? Porque foi feita a memória para ele
foi dado memória a Moisés de todo o trabalho que ele tinha feito. Então aquele povo não poderia esquecer do passado glorioso de Moisés, né? Por mais que o povo era um povo murmurador, mas a liderança de Moisés, a forma como Deus falava com Moisés, o ministério de Moisés tão grandioso, tão poderoso, a forma como Deus usou Moisés no Egito, no deserto. Então Moisés merecia ser lembrado, sim, e eles fazem essa menção de Moisés também, porque a hora que o povo consegue vencer as batalhas e as guerras, eles derrotaram todos os inimigos, e é citado: fizeram conforme Moisés havia ordenado. Todo bom discípulo, ele vai sempre lembrar do seu mestre, vai sempre lembrar daquela pessoa que um dia foi usada por Deus para abençoar a sua vida, para que ele possa lembrar e dizer assim: eu estou aqui hoje porque alguém um dia pregou, me ensinou, me exortou, me ensinou o caminho a seguir, me discipulou. Então a gente precisa sempre ter essa gratidão, de sempre lembrar e de sempre ser grato. Sermos sempre gratos por aquelas pessoas que foram usadas por Deus para nos abençoar. O segundo subtópico: o sol brilha sobre Gibeão. O povo cananeu, lembra que nós falamos na batalha contra Ai? Aquelas batalhas não eram simplesmente batalhas físicas, eram batalhas, entre aspas, né, de deuses. Por quê? Porque quando o povo hebreu vence, eles dão o mérito da vitória a Deus, é claro. Mas quando o povo inimigo vencia, eles davam o mérito das suas vitórias aos seus deuses. Inclusive na batalha contra Ai, né, por causa do pecado de Acã, ali foi uma vergonha não só para o exército, mas como que o povo de Ai reconheceu que os seus deuses haviam vencido o Deus de Israel. Então aqui, quando Deus faz o sol parar sobre Gibeão, né, que inclusive até chancela o pacto de Deus e o pacto do povo hebreu com os gibeonitas, porque o sol parou sobre Gibeão. Então aqui o povo cananeu adorava os astros, adorava sol, adorava lua. Então quando Josué pede, aí, inclusive o texto fala que, o texto que nós lemos, né, que Josué pediu aos olhos e aos ouvidos de todo Israel. Ele fala diante de todo Israel: para sol, lua, detenha sol, detenha lua. E aí Deus responde a oração de Josué, detém o sol e detém a lua. Então, através daquele ato de Deus, ele responde Josué e ao mesmo tempo ele humilha os deuses estranhos que os cananeus serviam. Ele prova para os cananeus que não o sol e nem a lua, mas somente ele, o Deus de Israel, é digno de ser adorado, porque ele é soberano sobre todas as coisas. Então, veja que cada circunstância, cada vitória, como nós dissemos, era uma história diferente, era uma forma diferente de Deus agir, mas era também algo para a glória do Senhor, algo para que o nome de Deus fosse glorificado. Então, nada era por acaso. Tudo aquilo que Deus fazia para que o nome dele estivesse sendo glorificado. Era um testemunho sobre quem era o Deus verdadeiro, quando ele fez o sol e a lua ficarem parados para que o povo continuasse lutando. No Egito, a gente vê também Deus fazendo a mesma coisa. O povo adorava o rio Nilo, Deus faz as águas se tornarem sangue. Animais que eram adorados, as celestes também que eram adorados lá no Egito, Deus fez eles serem afetados pelas pragas que ele enviou. Então Deus mostra que ele é soberano. Ele faz isso para mostrar que só o Senhor é Deus. Então o plano estratégico de Deus ali de fazer o sol parar tem essa conotação de mostrar que ele é Senhor sobre todas as coisas, sobre o sol, sobre a lua, sobre a terra, sobre as estrelas, sobre todas as coisas. E também chancela, porque foi sobre Gibeão que Deus fez parar o sol, aprovando Deus então pelo fato deles terem feito aliança, os israelitas terem feito aliança com os gibeonitas, feito no nome do Senhor. Então o próprio Deus, ao dar vitória aos hebreus, fazendo chuva de granizo, né? Inclusive o texto menciona que maior foi o número de mortos pela chuva de granizo do que
pela espada dos hebreus, né, na derrota do povo que se levantou contra os gibeonitas. Então, além de Deus dar vitória na luta que era provocada, porque Josué e os soldados de Israel estavam defendendo os gibeonitas, aí a gente mais uma vez lembra do episódio da aliança que os israelitas fizeram com os gibeonitas, e aqui Deus faz o sol parar para o povo pelejar, e também Deus manda a Saraiva, então Deus faz o sol parar, ou seja, tudo ali em Gibeão. Então Deus chancelando a aliança que o povo hebreu fez com os gibeonitas. Deus é um Deus de graça e é um Deus de misericórdia, né? A gente lembra desse tópico que foi falado na lição anterior, e a gente tem mais uma vez aqui a memória dessa grande misericórdia do Senhor. O terceiro subtópico, Josué fere 31 reis. A gente termina no capítulo 12, né, tendo a lista ali de todos os reis que Josué conseguiu vencer. Os reinos que foram destruídos, conforme Josué 12, integravam 7 nações ou etnias, claro. Está em Deuteronômio 7:1. Heteus, Girgazeus, Amorreus, Cananeus, Ferezeus, Eveus e Jebuseus. Esses povos eram considerados cananeus por ser descendente de Cã, o filho de Noé. O filho de Noé que cometeu a falha, Noé o amaldiçoou, né? Na verdade amaldiçoou a sua geração, né? Dizendo maldito seja Canaã. Então essa maldição, esse é o povo da geração do filho de Noé, Cã, o povo cananeu, esses que habitaram na região oeste do Jordão. Somente Deus, com seu grande poder e misericórdia, poderia em tão pouco tempo fazer uma nação de ex-escravos conquistar uma terra excelente, habitada há muitos séculos por povos mais fortes do que eles. Irmãos, é algo extraordinário, porque quando cita que era ex-escravos, há pouco mais de 40 anos atrás, esse povo era um povo escravo. Então você imagina a perspectiva de pessoas que estavam sendo escravizadas. Qual era a perspectiva deles de pensar que em pouco mais de 40 anos eles estariam conquistando terras, e através de guerra? Eles não foram treinados para ser guerreiros. Então por isso até mesmo o próprio Deus os dava vitória nas batalhas. Mas aqui a gente pode glorificar o Senhor pela mão forte e poderosa com o qual ele ajudou o seu povo. Então, há pouco tempo, um povo que era ex-escravos, há pouco tempo, um povo que estava no Egito, sendo escravizado pelo faraó, agora, 40 e poucos anos depois, eles estão vencendo guerras, vencendo batalhas, vencendo pelejas contra diversas... Olha o exemplo de Jericó, 800 anos de uma muralha intacta. Olha a batalha contra Ai, eles venceram. Houve arrependimento, eles venceram. A batalha contra os reinos do norte, a batalha contra aqui os reinos do sul, mais de 300 mil homens da infantaria, milhares de carros, milhares de cavalos de guerra, carros de guerra. Então Deus deu àquele povo grande, mas grande vitória mesmo. Somente Deus. Depois vemos todas as lutas enfrentadas pelos hebreus, nós compreendemos porque Deus tinha dito a Josué que ele deveria ser forte e corajoso. Então, um povo que não foi treinado para ser guerreiro, Deus fala no início do livro para Josué, né? Ser forte e corajoso, porque ele precisaria de coragem, de muita coragem mesmo, para enfrentar os inimigos, para ir adiante. Porque aqui o certo é, Deus que os deu vitória? Sim. Então Josué agiu pela fé. Só que a fé sem obras ela é morta. Então Josué tinha que ir lá afiar a espada, Josué tinha que traçar a estratégia, Josué tinha que fazer a sua parte na peleja, manter comunhão com Deus, mas ser um bom general de guerra, estar traçando os planos e as metas para alcançar os seus objetivos. Por isso, meu irmão, que você não pode abrir mão das suas responsabilidades, da leitura bíblica, da oração, da dedicação diante do Senhor, para que a promessa de Deus venha se cumprir na sua vida. É Deus que cumpre a promessa, mas lembre-se que num pacto
existem as partes que entram em acordo e que para que a promessa se cumpra, nós também temos que cumprir as nossas responsabilidades. Então é isso aí. Josué fere os 31 reis e conquista o reino do norte, e ali o povo tem vitória decretada para a glória do nome do Senhor. Deus é poderoso. A conquista da terra de Canaã foi um marco indelével na história do povo hebreu. A partir de agora, não haveria mais maná caindo matutinamente, nem água saindo da rocha, mas o alimento seria produzido pela terra, e da chuva dos céus beberia as águas, dando a entender que mesmo naquela terra que manava leite e mel, a dependência de Deus ainda seria a única forma de viver bem e feliz. É claro que a dependência que eles tinham de Deus no deserto era muito maior, mas na terra prometida eles iam poder plantar, não dependeriam mais de esperar o maná, mas eles iriam plantar, eles iriam ter água no Rio Jordão, eles iriam poder produzir e fixar suas casas e não mais morar em tendas. Mas mesmo assim, eles dependeriam de Deus porque é Deus quem manda a chuva. Eles dependeriam de Deus porque foi Deus quem os deu a terra e os fez conquistá-la. E para preservar eles naquela terra, o próprio Deus também é que estaria com eles. Então, eles precisariam ser sempre dependentes de Deus. E eu e você, meu irmão, nas lutas da vida e nas alegrias também, precisamos ser sempre dependentes de Deus. Seja dependente de Deus e você será feliz em nome de Jesus. Deus te abençoe, abençoe sua casa, sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado por ter assistido mais uma aula aqui no nosso canal. Deixe o seu like, não se esqueça, se inscreva no nosso canal. Após se inscrever, clique no sininho das notificações, vou deixar a playlist e vou deixar também o link das nossas redes sociais para que você possa nos acompanhar e ficar por dentro de todas as novidades do nosso canal. Um forte abraço e que Deus te abençoe e até a próxima lição em nome de Jesus.